Boa noite, irmão, irmã, a graça e a paz de Cristo. Que você seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda neste lugar. A você que vai visualizar essa mensagem depois através do vídeo, que você também seja alcançado pelo poder desta palavra. Que Deus abençoe sua vida. Estamos trabalhando a série de mensagens Aliviando a Bagagem. E aí, você tem aliviado as bagagens? Tem tirado os fardos, os pesos? Você já aliviou a bagagem da aflição? Já aliviou a bagagem da culpa? Já aliviou a bagagem da autossuficiência? E hoje, Deus nos convida a aliviarmos a bagagem da preocupação. Hoje é dia de aliviar a bagagem da preocupação. Diga após mim: Deus me trouxe aqui. Mais forte: Deus me trouxe aqui para aliviar a bagagem da preocupação. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. É com base nesta palavra e é com base nesse Jesus, porque nós não estamos, irmãos, sendo convidados a aliviar a nossa bagagem diante de qualquer pessoa. Nós estamos sendo convidados a aliviar a nossa bagagem diante de Jesus, diante do seu convite. E hoje é dia de aliviarmos a bagagem da preocupação. Irmãos, eu sou nascido e criado na igreja, sou um pastor. Estou só falando isso para poder chegar onde eu quero chegar, não quero mérito nenhum por isso. Tenho uma formação de bacharel em teologia, sou pós-graduado em Novo Testamento. Mas essa semana eu encontrei algo, preparando essa mensagem, que nunca passou pelo meu conhecimento. Talvez tenha passado até pelo seu. Mas eu encontrei um significado hoje sobre preocupação essa semana, irmãos, que eu confesso que eu nunca havia me atentado e conhecido esse significado. Você sabe o significado mais honesto da palavra preocupação? Você sabe qual é o significado mais honesto, fazendo uma etimologia desta palavra à luz do grego? Preocupação, irmão, significa mente dividida. Preocupação, o significado mais honesto desta palavra é mente dividida. A palavra, irmãos, o termo grego para definir preocupação é o termo merinas, e ele é composto de duas palavras gregas, onde uma significa dividir e a outra significa mente. Então, preocupação significa aquilo que divide a mente. E, irmãos, não tem, para mim, depois desta semana, não tem um significado mais perfeito do que seja preocupação, do que entender que preocupação é aquilo que divide a mente. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós não nos sentimos, em sua maioria, nós não nos sentimos sobrecarregados, irmãos, quando nós estamos envolvidos em muitas coisas. Nós nos sentimos sobrecarregados quando estamos com a mente dividida. O nível de força que nos traz peso é muito maior quando nós estamos com a mente dividida do que quando nós estamos ocupados com algo. Olha, se você está ocupado com algo e a sua mente está 100% nisso, está arriscado você fazer muitas coisas e não se sentir sobrecarregado. Mas você pode fazer muito menos estando com a mente dividida e se sentir sobrecarregado. Sabe por quê?
Porque a preocupação divide a sua energia. Ela coloca um pouco de energia em uma coisa e ela coloca um pouco de energia em outra. Olha aqui, a preocupação, ela divide a sua prioridade. Ela coloca a prioridade no hoje e ela coloca a prioridade no amanhã. Quando você está preocupado, parte de você está em um lugar e parte está em outro. Quem anda preocupado, anda com meia mente focada no hoje, porque a outra metade está focada no amanhã. Quem anda preocupado, dedica 50% das suas energias daquilo que poderia dedicar, se não estivesse desta forma. E tem mais, irmãos. Preocupação não é doença, mas ela pode causar enfermidade no corpo. A área de saúde tem associado a preocupação, especialista tem associado a preocupação a pressão alta, problemas cardíacos, cegueiras, panes na memória, enxaquecas, gastrite, mau funcionamento da tireoide e inúmeras perturbações estomacais. Resultado da preocupação. Preocupação é se ocupar antecipadamente com algo. Ela está totalmente ligada à ansiedade. Preocupação está totalmente ligado na nossa vida com a ansiedade. Texto para a nossa palavra nesta noite, quero te convidar a abrir sua Bíblia. É Filipenses capítulo 4, versículos de 1 a 9. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Esse é um dos textos da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve enquanto preso. Nero já era governador romano nesta época, e um grande massacre, uma grande perseguição tomava conta da igreja. Então, embora esta igreja fosse uma igreja muito querida por Paulo, uma igreja que o abençoou muitas vezes no seu ministério,
embora o apóstolo Paulo não desejasse estar preso, desejasse estar com esses irmãos, era preso que ele se encontrava. E isso por si só já diz muitas coisas para nós, irmãos. Porque grave isso, uma coisa é eu chegar aqui diante do púlpito e dizer para vocês: não andeis ansiosos em coisa alguma. Uma coisa é eu chegar aqui do púlpito e dizer para vocês: meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha, outra vez digo, alegrem-se. Essa palavra ela tem algum sentido, irmãos, quando eu digo do púlpito. Essa palavra ela tem algum sentido, irmãos, quando numa roda de conversa eu digo isso para você. Mas Paulo está dizendo isso preso. Ele não está num púlpito. Ele não está numa sinagoga. Ele não está num encontro, irmãos, informal, dizendo essas palavras. Olha, ele está no meio do furacão. É no meio do furacão que ele está dizendo essa palavra. É tal como a Lu deu um exemplo aqui, que já teve vezes que ela chega aqui muito abatida, muito angustiada por circunstâncias, e no meio do furacão dizer algo que vem fortalecer não apenas a sua fé, mas a dela própria. Então o apóstolo Paulo está no meio do furacão, dizendo aqui o que acabamos de ler, meus irmãos. Alegre-se no Senhor. Não fiquem preocupados. Olha, não fiquem preocupados com coisa alguma. Apresentem os seus pedidos e orações e súplicas e ações de graças ao Senhor. Há uma paz que excede todo o entendimento, que vai guardar a mente de vocês. Ele não está dizendo isso de um púlpito, repito, ele está dizendo isso dentro de uma cadeia. Ele está dizendo isso enquanto preso, irmãos. Todos nós sabemos o que é preocupação. Talvez hoje tenha sido um dia que você tenha passado muito preocupado. Talvez esta semana esteja sendo uma semana de preocupação. Talvez esse mês esteja sendo um mês de preocupação. Talvez esse tempo esteja sendo um tempo de preocupação. Talvez a sua vida muito se assemelhe em preocupação. Nós não teríamos como esgotar aqui o assunto da preocupação. Quais são as causas da preocupação, irmão? São inúmeras. Pelo que você fica preocupado? Tenta fazer uma lista. Pelo que você pode ficar preocupado? O que poderia acontecer hoje na sua vida que te deixaria preocupado? Inúmeras são, irmãos, as situações que nos trazem preocupação. Mas eu quero nesse momento falar de três. Três causas de preocupação na nossa vida, sobretudo falando, irmãos, tentando olhar para o texto que lemos. Nós andamos preocupados, irmãos, por conta das circunstâncias adversas da vida. Vamos dizer juntos? As circunstâncias adversas da vida. Mais uma vez, as circunstâncias adversas da vida. Paulo não fez esse plano de estar preso. Os planos de Paulo eram outros. Paulo não desejava estar escrevendo uma carta aos filipenses, ele desejava estar com eles. Paulo não fez planos de chegar a Roma algemado e preso, ele fez plano de chegar em Roma livre, com livre acesso para poder pregar o Evangelho, mas os seus planos foram modificados. Planos modificados nos trazem preocupações. Planos alterados, aquilo que foge do nosso controle, aquilo que não temos como evitar, mas quando a gente menos se dá conta, já aconteceu. A vida tem isso, irmãos. A vida tem isso. Quando falamos aqui sobre autoconfiança, lemos o texto de Tiago que diz: olha, vocês que dizem que amanhã vocês vão para tal cidade, vocês vão fazer, vocês vão acontecer, vocês vão realizar, vocês vão romper, vocês vão avançar, vocês vão fazer tantas coisas, vocês nem sabem se estarão vivos amanhã. Circunstâncias da vida
planos modificados, aquilo que foge do controle, mudança radical na nossa agenda, nos trazem preocupações. Eu te pergunto, quais são os planos modificados que você tem que, ou está tendo que lidar com eles? Olha, quais são as coisas que já fugiram do seu controle há muito tempo? Geralmente, irmãos, são essas coisas que nos trazem preocupações. Segunda causa da preocupação, relacionamentos. Relacionamentos. Deixa eu dizer uma coisa. As pessoas nos fazem mais mal do que as circunstâncias. Nós muitas vezes nos preocupamos mais por conta dos relacionamentos do que por conta das circunstâncias. Se você conhece a carta aos Filipenses, você sabe muito bem que, embora essa igreja fosse uma igreja muito amada por Paulo, haviam sérios problemas de relacionamentos nela. Quando você vai no capítulo 2 e você vê Paulo dizendo, por exemplo, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo. Olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo não está dizendo isso porque ele quer romantizar nada não, irmãos. Paulo está dizendo isso porque não havia humildade naquele relacionamento entre as pessoas. Paulo está dizendo isso, irmãos, porque havia vanglória, partidarismo, egoísmo, porque haviam problemas de relacionamentos. Irmãos, que é algo para nos trazer preocupações. Relacionamentos. Quantos são pais que estão preocupados com os filhos? Quantos são casados, estão preocupados com o cônjuge? Estão preocupados com o relacionamento? Quando estão preocupados com determinadas coisas que estão acontecendo no relacionamento? Quantas pessoas estão preocupadas com aquilo que estão vivendo no relacionamento? Quantas coisas estão preocupadas com o desenrolar e o desfecho que se deu o seu relacionamento? Quantas preocupações, quantas ansiedades nós, irmãos, adquirimos por conta dos relacionamentos? E aqui é interessante, irmãos, que a palavra de Paulo aos Filipenses é a mesma para nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quer resolver um pouco dos seus problemas de relacionamento? De verdade, você deseja resolver um pouco dos problemas dos seus relacionamentos? Coloque o outro acima de você. Coloque o outro na frente do seu eu. Coloque o outro na frente do seu eu, que você vai se preocupar menos com relacionamentos. Terceira causa, irmãos, que nós podemos tirar aqui desse contexto, que trazem preocupações também, são as coisas terrenas. Materialismo. No capítulo anterior, lá no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo, dentro desse todo o contexto que está escrevendo, ele vai dizendo assim, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deveriam se vergonhar. E ele termina, visto que só pensam nas coisas terrenas. Sabe por que tem gente que vive excessivamente preocupado? Porque só constrói para esse mundo. Sabe por que tem gente que vive excessivamente preocupado? Porque, embora o dinheiro seja importante, seja bom na minha, na sua, na nossa vida, dá uma importância ao dinheiro e o coloca em um lugar que ele nunca deveria estar. Sabe por que tem gente que só anda preocupado? Porque dá uma ênfase e um apego excessivo àquilo que é terreno, àquilo que é material.
Tem gente que anda preocupado se tem pouco dinheiro, se tem muito dinheiro, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Tem gente que anda preocupado com aquilo que está construindo, com o que está fazendo, com o que está acabando. Que tem gente que fica desesperado com o que está acontecendo à sua volta e ele não está alcançando aquilo que quer no que diz respeito a bens materiais. Irmão, não sejamos hipócritas. Sabemos muito bem a importância e o quanto desejamos alcançar as coisas, trazer o melhor para a nossa família. Mas tudo tem um limite, a gente está falando de equilíbrio, irmãos. Circunstâncias adversas, relacionamentos e coisas terrenas. Te alcançou? Circunstâncias adversas, relacionamentos e coisas terrenas. Aonde você tem estado mais preocupado? Olha, se você for fazer um histórico da sua vida, o que tem mais trazido preocupação para a sua vida? As circunstâncias adversas, os relacionamentos ou as coisas terrenas? Só que esse mesmo texto, irmãos, e também, sobretudo, servindo de palavra para nós, ele nos dá a solução para a preocupação. Nós encontramos aqui, nestas breves palavras que o apóstolo Paulo escreve, nós encontramos a solução para a preocupação. E olha, uma das soluções para a preocupação, se você se encontra preocupado nesse momento, a adoração independente das circunstâncias. Diga comigo, adoração independente das circunstâncias, uma das soluções para a preocupação. Estou lhe apresentando um remédio espiritual para a sua preocupação, adoração independente das circunstâncias. Estou lhe apresentando uma forma que você pode encontrar saída para não viver preocupado, adoração independente das circunstâncias. Estou lhe dizendo algo que você pode, à luz desta palavra e sobretudo por aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração, sair daqui, colocar em prática e ver a sua preocupação diminuir. Adoração independente das circunstâncias. Está preocupado? Adore independente das circunstâncias. Está vivendo preocupado? Adore independente das circunstâncias. Não sabe sobre o amanhã? Adore independente das circunstâncias. A empresa está quebrando? Adore independente das circunstâncias. A família está em crise? Adore independente das circunstâncias. Está faltando dinheiro? Adore independente da circunstância. E você vai diminuir o seu nível de preocupação. Remédio de Deus para nós, irmãos. Remédio de Deus para nós. Filipenses 4:6 diz assim: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí quando ele vai dizendo aqui, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, essa palavra oração aqui, irmãos, nesse contexto aqui, no grego, ela traz o mesmo peso que adoração. Adoração. Esse buscar a Deus aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo como solução, olha, essa relação aqui diante das preocupações, que o apóstolo Paulo está trazendo aqui como solução, é uma relação, irmãos, que implica em adoração. É uma relação que implica em adoração. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Começou o dia, a preocupação já te consumiu a noite inteira. Adore a Deus. Adore a Ele. Eu só tenho até amanhã para que isso aconteça. Você passa por amanhã e não acontece. Adore a Deus. Adore a Deus, irmãos. Olha, quando nós adoramos a Deus, a gente descansa o nosso coração e compreende que Ele está no controle. Abacuque, capítulo 3, de 17 e 19, vai dizendo: olha, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Mesmo não havendo nada, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Voltemos aqui às palavras do apóstolo Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. Ele está preso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas se apresentem em adoração a Deus. Ele está preso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele está preso. Mas não deixou de adorar. Pelo que você tem deixado de adorar mesmo? Os crentes estavam sendo mortos, queimados vivos. Os crentes na época de Nero eram pegos vivos, enchidos de piche, pendurado em postes vivos e tacado fogo para iluminar as ruas de Roma. Havia um massacre geral acontecendo naquela época. E você tem deixado de adorar pelo quê mesmo? Porque a conta não bateu? Porque não deu para pagar toda a conta? Porque os dias estão difíceis? Que a porta de emprego não abriu ainda? É sobre isso mesmo que você não tem adorado e não tem enchido o seu coração de alegria? É sobre isso mesmo, irmãos? Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu partirei. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, enquanto estava indo em obediência a Deus para uma missão de sacrificar seu filho, ele disse para os seus servos: olha, fiquem aqui. Depois de um determinado tempo de caminhada, ele diz: fiquem aqui, porque daqui em diante só iremos eu e o meu filho, e nós iremos lá no alto daquele monte adorar ao Senhor, e depois nós voltaremos. Moisés, vivendo um momento de confronto do Senhor, enche o peito e diz para ele: se o Senhor não for conosco, nem nos envie daqui, porque a gente não sai daqui sem a sua presença. Segunda atitude, segunda lição, segundo caminho para que você diminua a sua preocupação e a sua ansiedade nessa noite: pense corretamente. Pensar de forma correta. Irmãos, aqui está o centro daquilo que pode ser de bom ou de mal na nossa vida. Aqui, irmãos, está uma lição que poucos na vida conseguem amadurecer e dominar: os pensamentos. Mas são os pensamentos, irmãos, que vão tirar a nossa ansiedade. São os pensamentos, irmãos, corretos, que vão tirar as nossas preocupações. São os pensamentos, irmãos, corretos, que vão fazer com que a gente caminhe numa dimensão totalmente diferente daquela que poderíamos caminhar. E Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele vai dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha aqui, os pensamentos podem ser múltiplos, mas você pode dominá-los. O que Paulo poderia estar pensando, irmãos?
Sejamos francos, o que ele poderia estar pensando? Eu estou dedicando a minha vida para propagar o teu evangelho, Senhor. Eu estou aqui preso. O que Paulo poderia estar pensando, irmãos? Olha, é para isso mesmo que eu tenho feito tanta coisa para estar preso. Jesus, cada vez parece que fica mais claro para mim que o meu fim vai ser morrer por esta causa, por este evangelho. É isso mesmo que vai acontecer comigo. Então não tem sentido eu fazer isso. Não está valendo a pena eu fazer isso. Irmãos, o pensamento é livre. Olha, aonde há um cenário ruim pode haver um livramento. Olha, as tragédias que muitas vezes nós denominamos como tragédias na nossa vida, podem ser um livramento de algo desastroso que poderia acontecer se aquilo não tivesse acontecido antes. Às vezes são nos momentos mais duros da nossa vida que a gente toma as decisões mais importantes que precisamos tomar. Aonde é um copo meio cheio, significa também que ele pode estar meio vazio. Depende de como você coloca isso na sua mente. Aonde há uma circunstância adversa, ruim, há uma promessa de Deus para você. Depende muito daquilo que você coloca na sua mente. Aonde há caos, pensar corretamente pode trazer esperança, e dizermos tal como Jeremias: todavia, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou a gente pode fazer tal como Neemias, que olha para Jerusalém e vê os muros todos destruídos, enche o seu pensamento de fé, mobiliza uma multidão de pessoas e levam eles a restaurar aquilo que estava perdido, tudo por conta do poder do pensamento. É a igreja que está quase fechada, mas a gente pensa que Deus está fazendo uma obra nela e Ele vai mudar a história dela. É a empresa que está quebrada, mas a gente pensa que Deus pode mudar essa circunstância e a gente muda o nosso pensamento. É a opção de chorar por aquilo que se foi ou se alegrar por aquilo que ficou. O que está indo? O que está ficando? O que você não tem? E o que você tem? Aonde está o seu pensamento? Seu pensamento está naquilo que você não tem ou naquilo que você tem? Saída, em meio às preocupações, ter a atitude correta. Perceberam aqui? Adorar independente das circunstâncias, pensar corretamente e agir corretamente. É um complemento, irmãos. Você precisa entender os três. Adorar é importante, mas você não pode ficar só na dimensão da adoração. Você precisa, parafraseando com um provérbio, você precisa guardar a sua mente, ao invés de guardar o seu coração. Guardar a sua mente. E você precisa ter a atitude correta. E aí no versículo 9 ele vai dizendo: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso vocês coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui, o que você está ouvindo?
O que você está ouvindo aqui hoje? O que você tem ouvido aqui deste altar? Olha, o que tem chegado aos teus ouvidos? O que você tem recebido? Meu irmão, tenha a atitude correta. Olha, não faça desse momento aqui um momento apenas de palavras que entram no seu ouvido e até você acha bonitinha, mas ela não surte efeito na tua vida. Meu irmão, a palavra que você recebe precisa ser a palavra que te transforma. A palavra que entra no seu coração precisa ser a palavra que muda você. A palavra que Deus te direciona precisa ser a palavra, irmãos, que nem que seja por disciplina, você sai daqui e você diga, eu vou colocar isso em prática. Eu vou colocar isso em prática, aconteça o que acontecer, eu vou anotar aqui, eu vou ficar ligado nisso aqui, mas eu vou colocar isso aqui em prática, porque eu estou recebendo isso aqui como a palavra de Deus para mim. Porque é isso que muda a nossa vida, irmãos. É aqui que está a essência daquilo que a gente prega. É uma palavra que você recebe aqui hoje que pode mudar a sua vida. É uma palavra que você vem aqui hoje, às vezes despretensialmente, mas você senta aqui, você recebe, isso aqui pode mudar as circunstâncias da sua vida hoje. Hoje. Olha, se você sair daqui hoje já adorando em meio às suas preocupações, já vai mudar muita coisa na sua vida. Se você sair daqui hoje pensando de forma correta, aonde eu coloco o meu pensamento, eu coloco naquilo que é pessimista, eu coloco no caos, eu coloco na tragédia, eu coloco na esperança, isso pode mudar a sua vida. E sobretudo, meu irmão, aquilo que você decide fazer pode mudar a sua vida. A preocupação e a ansiedade são, grave isso, improdutivas, irracionais, prejudiciais e desnecessárias. Vamos dizer juntos? A preocupação e a ansiedade são improdutivas, irracionais, prejudiciais e desnecessárias. Mais uma vez, a preocupação e a ansiedade são improdutivas, irracionais, prejudiciais e desnecessárias. Meu irmão, grave uma coisa, viva um dia de cada vez. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. A gente precisa aprender a viver o hoje. Olha, acorda amanhã e diz assim, declara isso na sua vida. No momento que você abrir os olhos amanhã, diga isso. Hoje eu vou viver o hoje. E vive, meu irmão, com intensidade a vida que Deus vai te dar amanhã. É amanhã. Viva um dia de cada vez. Olha, Jesus diz para nós hoje, para de abrir o guarda-chuva enquanto não está chovendo. Guarda-chuva é para abrir quando a chuva cai. Não é antes, não. A preocupação é isso. A preocupação é como se você estivesse andando na rua igual um doido, com guarda-chuva aberto, sem chuva. Ah, mas o tempo está feio. Pode nem chover e você ficou abrindo o guarda-chuva. Espera chover. Espera chover para abrir o guarda-chuva. Irmãos, deixa eu dar uma notícia bem verdadeira. Ainda que se contrarie qualquer outra área, até mesmo da medicina, não existe um comprimido para a cura da ansiedade. Olha aqui, não existe um curso, não existe um sermão, não existe um livro que nos impeça de ficar ansiosos. A ansiedade, ela precisa ser controlada diariamente.
às vezes hora após hora e momento após momento. Então, meu irmão, controle a sua ansiedade. E sabe qual é a palavra que Deus tem para nós nesta noite? Além de vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, é a seguinte palavra: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você pode ficar de pé e ler comigo esse versículo? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. É aliviando a bagagem. Olha, é lançar sobre Ele, porque Ele cuida de nós. É dizer agora: Deus, eu vou lançar sobre você a minha ansiedade, porque eu sei quem cuida de mim. Vamos dizer isso? Deus, eu vou lançar sobre você a minha ansiedade, porque eu sei quem cuida de mim. Mais uma vez, Deus, eu vou lançar sobre você a minha ansiedade, porque eu sei quem cuida de mim. Então, de forma profética, você que tem andado ansioso, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, lança sobre Ele a sua ansiedade, que eu quero orar por você nesta hora. Você que tem andado preocupado, ansioso, vem aqui à frente. Lança sobre Ele porque Ele cuida de nós. Meu irmão, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua casa. Olha, Ele cuida dos seus negócios. Olha, Ele cuida das suas finanças. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua empresa. Olha, Ele cuida da sua saúde. Ele cuida do amanhã. Olha, tem uma frase que tá marcando muito a gente esse ano, que ela pegou e ficou gravada, e a gente está falando muito ela aqui esse ano. Deus está nos esperando no futuro. Deus está no amanhã nos esperando. Então, meu irmão, vive o hoje. Quando chegar amanhã, Deus já está lá. Vive o hoje, porque quando chegar o amanhã, Deus já está lá. E Ele está nos esperando no amanhã. Pai, em Teu nome que nós completamos esta palavra com esta oração. É reunidos em Teu nome que nós colocamos cada vida aqui nesta hora. Cada circunstância, Deus. É em Teu nome que de forma profética nós esvaziamos as nossas bagagens, tiramos dos nossos ombros as nossas bagagens e depositamos no Teu altar nesta hora, Pai. Pai, é confiados no Teu poder, que nós deixamos aqui sobre Ti, Deus, todas as nossas preocupações, as preocupações das circunstâncias da vida, as preocupações dos relacionamentos, as preocupações das causas materiais, e quaisquer outras que sejam, Deus, nós depositamos aos Teus pés, nós depositamos diante de Ti, nós tiramos de nós o nosso peso, o nosso fardo, a nossa bagagem, e nós decidimos descansar no Senhor, e nós decidimos confiar no Senhor, e nós decidimos esperar no Senhor. Pai, toma conta do nosso coração. Deus, toma conta da nossa mente. Deus, livra a gente. Deus, livra a nossa mente de todo mal. Faça-nos descansar no Senhor. Traga sobre nós, Deus, a sua paz, que excede todo entendimento. Deus, que brote em cada lábio aqui nesta noite palavras de adoração ao Senhor, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Deus, que uma semente possa entrar com força agora em cada coração, e essa semente seja uma semente da adoração, e que nos faça, Deus, adorar ao Senhor com todo o nosso fôlego, com toda a nossa força, independente das circunstâncias. Pai,
que nós sejamos os maiores adoradores daqueles que possam ser vistos, mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Nós não precisamos que as circunstâncias mudem para que o nosso coração mude. Nós não precisamos que sinais e maravilhas aconteçam para que o nosso coração mude. Deus, muda o nosso coração nesta hora, Pai. Mas assim como nós pregamos também, nós apresentamos diante do Senhor as nossas súplicas. Nós nos apresentamos diante do Senhor em oração e nós fazemos as nossas súplicas. E a nossa súplica nesse momento, Pai, venha, Deus, de forma poderosa e venha agir na nossa vida, Deus. Deus, muda a circunstância no qual nós estamos inseridos. Deus, se o problema é circunstancial, muda em nome de Jesus, Deus. Pai, se o problema é relacional, trata e cura em nome de Jesus. Se é relacionado a alguma coisa material, a bens materiais, supra, Senhor, em nome de Jesus, porque nós suplicamos ao Senhor. Deus, aquilo que tem nos trazido inquietação, nós pedimos, não apenas encha o nosso coração de paz, mude, Deus, a circunstância que está nos trazendo inquietação. Muda a realidade, traz um novo tempo, Deus, traz um novo ciclo, traz uma nova esperança, Deus, faça com que venha nascer um novo sonho, uma nova expectativa, Deus, muda a nossa motivação, muda o nosso coração, faça a gente enxergar além do que nós estamos enxergando, Senhor. Faça-nos ter as experiências mais profundas com o Senhor, ao ponto de dizermos: eu estava triste, mas o Senhor me alegrou. Eu estava ferido, mas o Senhor me curou. Eu estava desesperançoso, mas o Senhor renovou as minhas esperanças. Deus, que esta série seja mais do que um ensinamento, seja um momento profético na nossa vida, que a gente venha se despir nesse momento de toda ansiedade, de toda, Deus, preocupação, e o Senhor venha agir poderosamente na nossa vida, que circunstâncias sejam mudadas nesta hora, em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti, nós glorificamos a Ti, e nós adoramos a Ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.